Existem jogadores que se identificam demais com o clube e existem jogadores que acabam representando o clube. Esse é o caso de Alfredo Gotardi, um jogador que nasceu antes do clube ser fundado, mas que ficou interligado à história do clube para sempre. Alfredo Gotardi era conhecido como Caju. Pouco se sabe sobre o motivo desse apelido, mas a verdade é que ele era de uma família de jogadores de futebol. Quando o futebol começou a criar uma força no Paraná e apareceu o Clube Atlético Paranaense, o irmão dele jogava futebol. E logo o garoto se interessou e com 18 anos pegou o lugar do irmão. Assumiu em 1933, com 18 anos, a condição de goleiro titular do Atlético Paranaense. Só deixou essa posição em 1950. Atrás dele, 6 títulos, inclusive o famoso histórico título de 1949, quando o Clube Atlético Paranaense foi um furacão, ganhou 10 dos 11 jogos disputados. E daí o apelido que tem até hoje, né? O Furacão. Veio no time do Caju. Mas o Caju fez muito mais do que isso. Ele era a marca do time. A imprensa chamava o Atlético de o Clube do Caju. Ele foi o primeiro jogador paranaense a ser convocado para a seleção brasileira, o que era uma loucura, num período, 1942, onde não havia nem estrada que ligasse o Rio de Janeiro a Curitiba. E o futebol era praticamente Rio e São Paulo. Mas Ademar Pimenta, o técnico da seleção de 38, o convocou para o Campeonato Sul-Americano, que seria no Uruguai, em 1942. E o mais curioso, o Caju não foi para ser reserva, foi para ser titular. Foi uma fera, jogou demais, jogou ao lado de Domingos Zagueiro, que eu elogiava muito. O Brasil não foi campeão, mas ele foi considerado o melhor goleiro da competição. Imagine, surgiram várias propostas por telegrama, né? Porque naquela época era assim, mas ele não quis saber. Nada de jogar no Rio, nada de jogar em São Paulo. O amor dele era o Atlético Paranaense e lá ele continuou. Caju era o símbolo do time, amava o time. E aí você vai dizer, por que ele abriu mão de dinheiro? Porque ele tinha um trabalho na Secretaria da Saúde, além de ser jogador de futebol, e ali ele garantiu o dinheiro dele, o sustento dele, e o futebol virou quase que um hobby para alguém que foi sempre amador e sempre teve um amor incondicional pelo seu time. Quando Caju parou de jogar, ele continuou com algumas administrações burocráticas, ajudou na seleção paranaense, que ele também chegou a participar, e no final da história viveu ainda para ver uma homenagem espetacular. Um dos mais modernos CTs do Brasil, o CT do Atlético Paranaense, tem o nome de CT do Caju. Foi lá, CT Alfredo Gotardi, o CT do Caju. E hoje, tanto garoto que surge lá no Atlético Paranaense tem o apelidinho de Piá, ou seja, garoto do Caju. Realmente uma marca bacana, bonita, para alguém que viveu até os 86 anos e sempre foi muito reverenciado. O sobrinho dele jogou no time, muita gente da família fez parte da história do Atlético Paranaense, que é interligada à história de Caju. Você sabia que esse CT do Caju era uma homenagem a um goleiro elegante, um goleiro baixinho, só de 1,74 m, mas que tinha uma técnica tão extraordinária que, segundo a imprensa dizia, mesmo quando jogava na lama não se sujava. E por isso tinha o apelido de Majestade do Gol. Para Alfredo Gotardi, para o Caju, a nossa homenagem de hoje do Prêmio Auto Shopping. O Alfredo Gotardi, o Caju, a majestade do gol, vai para o panteão dos deuses da bola do Prêmio Auto Shopping.